Olá pacientes, o meu nome é Pedro Branco e sejam bem-vindos ao terceiro episódio desta segunda temporada do Podcastor. O meu convidado desta semana é aqui fisioterapeuta no clube, chama-se Alberto Santos e queria começar por, Alberto, por favor, se me consegues descrever o que é o teu papel e a importância que tem aqui no clube. Há pessoas que, por norma, não costumam ver o trabalho, por exemplo, do departamento médico. Quando falo de departamento médico, não falo só propriamente dos fisioterapeutas. Temos também os enfermeiros, temos também o médico, e acho que é um bocadinho, digamos, a união destas áreas diferentes que depois podem fazer um bom trabalho na formação, que é o caso. Acho que é um trabalho importante para podermos potencializar um bocadinho não só os jogadores, tudo bem que não estou a dizer que é só a área do departamento médico, também há outras áreas, mas depois por podermos lutar um bocadinho na parte da prevenção, não só no tratamento em específico, mas também na prevenção dos próprios atletas, e acho que pode ser um bocadinho por aí onde podemos ajudar, neste caso, cada atleta da formação. Exatamente, era por aí mesmo que eu também ia pegar, porque o vosso trabalho é muito recuperar as lesões, mas também grande parte é prevenir que essas mesmas lesões aconteçam, não é? Quais é que são algumas medidas que costumam tomar para prevenir essas lesões? Isso nós por norma, imagina, no início da época acabamos por fazer um bocadinho uma avaliação individual de cada um do atleta e dependendo dos déficits que cada um possam ter, depois definimos um plano junto por norma com o preparador físico para podermos trabalhar um bocadinho no déficit de cada atleta individualmente para podermos prevenir e que esse próprio atleta ao longo da época tenha o menor número de lesões possível. Então consideras que o preparador físico acaba por ser muito o vosso amigo, entre aspas, na equipa técnica na prevenção das lesões? Sim, porque se quisermos levar as coisas para cada área, não é? Depois há sempre debates que depois uma área tenta ir um bocadinho ao encontro da outra ou que um trabalho tem de ser feito só por uma pessoa da área, como neste caso estamos a falar do preparador físico. Pode ser feito um trabalho, digamos, em conjunto. Porquê? Porque imagina, neste caso cá, nós temos a possibilidade de podermos ter tanto um preparador físico como um departamento médico, mas imagina, há clubes que, por exemplo, acabam por não ter um preparador físico. Então o que é que acontece? Se calhar é o pessoal do departamento médico que acaba um bocadinho por assumir esse trabalho. Como nós temos aqui os dois mundos, acabamos por nos unir, falar, debater o que será melhor, o que não será, e acabamos um bocadinho por trabalhar em conjunto, que é para termos o melhor rendimento possível. Então, e quais é que são algumas práticas comuns que vocês, a equipa técnica e o departamento médico, podem recomendar aos atletas para eles prevenirem as lesões? Ok, imagina, como já tinha falado anteriormente, temos um plano e uma avaliação que é feita primeiro inicialmente para depois definirmos um plano. Digamos que, por exemplo, que notamos que um atleta tem algum déficit de mobilidade, o que é que vamos fazer? Entre preparador físico e departamento médico, acabamos por dependendo do déficit que tenha, trabalhamos um bocadinho de trabalho de mobilidade, flexibilidade, estás a entender? O que acaba por ajudar, se calhar, neste problema principal. Quando vermos que, se calhar, pode ser um déficit mais a nível de força, se calhar potencialmos mais a nível de reforço, pronto, vai um bocadinho por essas duas vertentes. E depois tens sempre também o pós-jogo, certo? Ou seja, há sempre alguma coisa que se pode fazer para que a recuperação pós-jogo possa ser feita de maneira, por exemplo, imagina que tens uma semana que tens num curto espaço de tempo 3 jogos, ou seja, tem de haver um planeamento pós-jogo e mesmo se calhar entre jogo fazermos alguma coisa para os próprios atletas começarem a sentir melhor, como tens o exemplo dos banhos de gelo, estás a entender? Às vezes coisas mais simples, às vezes quando vês os miúdos com rolos miofaciais, estás a entender? Pronto, acaba a ser um bocadinho mais por aí. E há alguns cuidados especiais que seja preciso ter com os jogadores que acabaram de regressar de lesão ou que tenham tido uma lesão já 2 ou 3 vezes que acaba por ser recorrente? Sim, e se depois também ao longo da própria recuperação nós alteramos a nível da alimentação, sono, o próprio descanso em si também é importante, o próprio reforço dependendo da lesão, não é? Tens casos, por exemplo, cá
por norma a lesão que demora mais tempo é a ruptura do cruzado anterior. Depois passa tudo um bocadinho por um processo e a própria reintegração dos próprios atletas também tem de ser feitas com calma. Porquê? Porque uma coisa é, digamos, trabalho de ginásio, outra coisa é trabalho de campo, e os estímulos, como são diferentes, a própria reintegração tem de ser com calma. Se calhar ao início, numa fase mais inicial, coisas simples como se calhar ficar de apoio nos exercícios, e ao longo do feedback do próprio jogador, aí já se vai integrar sempre algo mais e exercícios mais complexos. Não tudo de uma vez, mas mais devagarinho. Era exatamente isso que eu também te ia perguntar agora, que é, há uma diferença no tratamento, porque pode ser tratamento em ginásio ou recuperação em ginásio, recuperação em campo. Que diferentes abordagens é que vocês têm que ter, principalmente na avaliação inicial do que é que foi a lesão e nos cuidados da calendarização da recuperação? Sim, exatamente. Isso depois vai muito do tipo de lesão, não é? Por exemplo, se tiveres uma ruptura muscular e uma operação ao cruzado anterior, os tempos de recuperação são totalmente diferentes, não é? E enquanto, por exemplo, numa ruptura muscular, se calhar numa fase mais inicial acabas por dar uns exercícios mais simples, que nós chamamos de exercícios em isometria, e depois há sempre uma progressão para concêntrico, excêntrico, e há um tempo de recuperação mais curto, e depois acabas um bocadinho por após isso, e o jogador não referir, por exemplo, dores, acabas por dar um bocadinho de estímulo da corrida, depois acabas por trabalhar, por exemplo, dependendo da fase, não é? Algo de trabalho de campo, uns sprints, e vais muito por aí. Agora, num caso de uma lesão do cruzado anterior, já são processos mais longos, já são fases que dá para tu dividir melhor, já são fases que dá para tu seres um bocadinho mais minucioso no tipo de tratamento que fazes. Ou seja, vai muito por aí. Depois, porque o próprio atleta, o problema é que o próprio atleta, quando passa para uma etapa seguinte, quer sempre um bocadinho mais e quer sempre ser o mais rápido possível, mas enquanto se calhar numa lesão do cruzado anterior, a priori, por norma, o tempo calculado fala-se nos 9 meses, há pessoas que voltam mais cedo um bocadinho, há outras que voltam mais tarde um bocadinho, isso depois também vai muito pelo feedback de cada jogador, mas sabes que tens ali um período em que podes definir e ser um bocadinho mais conciso no planeamento que tu fazes. E nós temos até o caso de 3 atletas aqui que estão a recuperar precisamente dessa lesão e que, consoante o que vão dizendo, podem avançar ou ter um tempo de recuperação um bocado mais lento. E eu queria te perguntar como é que, principalmente nestas lesões mais difíceis, de tempo de recuperação maior, como é que conseguem manter os níveis de atividade dos atletas que estão condicionados? Isso, lá está, vai um bocadinho do que nós estamos a falar por fases, não é? Sabe-se que por norma ali, já digo, até aos 2 meses a nível de atividade são coisas a nível de, por exemplo, se calhar de cardio que nós não fazemos mais, são trabalhos mais específicos, são mais trabalhos de marquesa, são mais trabalho de reforço, mas se calhar coisas muito mais simples, e só a partir de, se calhar, por exemplo, fala-se que a partir dos 4 meses é que se deve começar a correr, não é? E dependendo também da evolução do próprio jogador, às vezes uma pessoa mete uma semana mais cedo, uma semana mais tarde, mas isso depois também vai depender do próprio corpo, porque nem todos os corpos dos jogadores são iguais, e acabas mesmo essa própria lesão, o tipo de operação é diferente. O tipo de operação sendo diferente, por exemplo, enquanto há médicos que utilizam, por exemplo, o rotiliano, há outros médicos que vão buscar um bocadinho do tendão do isquiotibial, e depois a própria recuperação, só por aí já vais dar um bocadinho de estímulos diferentes. Porquê? Porque tens a mesma operação, digamos, mas métodos diferentes, e isso vai-te dar déficits diferentes em cada um dos jogadores. Ou seja, se te dá déficits diferentes, vais ter de trabalhar de maneira diferente, mesmo sendo, entre aspas, a mesma lesão, estás a entender? Sim. Pronto, ou seja, e acabas por ter ali a partir, digamos, dos 3 meses e meio, 4, aí é que já começas a dar um bocadinho mais de outra carga, já começas a trabalhar mais cardio, eles já começam de vez em quando com coisas mais simples a ter um bocadinho mais contacto com bola, que é a fase por norma que eles ficam mais contentes e que querem que chegue mais depressa, e depois tem essa fase ali até ao término, vamos dizer, da lesão, não é? Que acabam por estar um bocadinho impacientes, quando é que eu posso, quando é que não posso, e depois querem um bocadinho ser mais rápidos que o que devem ser, e às vezes pronto, também temos de fazer um trabalho, digamos,
não digo de psicólogo, não é? Mas tipo, chamá-los um bocadinho à razão e dar-lhes a entender que isto tem de ser tudo por etapas e não pode ser só como eles querem, de siga para a frente e está feito, as coisas não são assim. Claro, é difícil conseguir dizer a um jogador que quer entrar em campo que tem que ter calma, que ainda não pode, que ainda não está preparado para isso. E agora vou-te fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal. Preferes estar dentro do departamento médico ou fazer uma recuperação mais no campo? No campo. É diferente. Isso é... Por exemplo, o meu trabalho passa muito por, digamos, departamento médico, mas pronto, também pode ser um bocadinho mais pelo gosto pessoal, porque também já joguei à bola e, tipo, é diferente. Vai muito pelo gosto da própria pessoa. Foste mesmo o que eu te queria dizer. Preferes o campo porque passaste ao lado de uma grande carreira. Exatamente, a da paciência, limpasse. Todos os jogadores com quem me cruzo dizem que o Alberto quer um espetáculo a fazer recuperação dentro do campo porque tem uma qualidade de outro mundo. E falaram-me em específico de um desafio, que é o desafio da bola na barra. Pois, lá está. É complicado. Eles bem tentam, mas não conseguem. Não adianta. Não te conseguem ganhar. Não adianta. Mas eles têm a desculpa de que estão lesionados. Mas eles também têm a desculpa que eles é que são atletas, eu não. É verdade. Podes ir por aí, mas não adianta. É como eles digam a eles: escolham pé esquerdo ou pé direito. Não adianta. Tanto um como o outro é sempre o mesmo que ganha. Vais vencer sempre. Exatamente. Continuas a competir, não é? Mas agora num contexto diferente, que é no futsal. Sim, é diferente. Tenho um grupo de amigos, não é? Que se junta e depois acabamos por entrar num torneio. Aquilo é digamos, de amigos, não é? E pronto, também para matar um bocadinho o bichinho ao final da semana, pronto, dá para aliviar um bocadinho o stress e uma pessoa acaba por fazer o que gosta também. Mas são competições mesmo, a sério. Há vencedores, há perdedores. É verdade, isso também é verdade. Há classificação, há tudo, há taça, há tudo, claro. E como é que está o teu palmarés? Já juntaste muitas taças? Muitas não. Começou o ano passado, mas se calhar este ano pode ser que dê para renovar algum título. Renovar, portanto já houve vitória de algum título. Exatamente. Okay. Pode-se dizer que ganhámos a Liga dos Campeões desse torneio. Não foi o campeonato, mas foi a Liga dos Campeões. Eu acho que também, em detrimento do campeonato, muitas equipas também escolhiam a Liga dos Campeões. Exatamente. Se pudessem escolher entre as duas. Perguntas ao Ronaldo qual é que ele prefere, na altura, a Liga Espanhola ou a Champions, qual é que ele preferia? Obviamente que ele vai escolher a Liga dos Campeões. Exatamente. Vou-te pedir para fazer aqui uma atividade. Ao dia em que estamos a gravar isto, a nossa caderneta de cromos acabou de sair. Eu tenho aqui uma saqueta, que é para a minha coleção, já agora. E eu ia-te pedir para abrires e depois para mostrares para a câmara quem é que tiraste. E queria que fizesse uma previsão de quem é que vais tirar. Se acertares, vou-te oferecer aqui este peluche do Castor, ok? Ok. Pronto, agora queria que fizesse a tua previsão. Mas podes dar uma ajuda? Plantel. Eu não sei, isto é uma saqueta, é como se estivesse eu a abrir, não faço ideia. Pronto, eu vou escolher o Gil. O Gil do Sub-18 que subiu agora para a Sub. Exatamente. Ontem por acaso estava quando fui comprar, estava com os miúdos do Sub-15 e um dos jogadores tirou-se a ele mesmo na saqueta. Não, Gabriel Santos. Okay. Sub-10. Mas tens mais tentativas, tens mais 4 cromos. Espera aí então, deixa-me ver. Olha, o Gonçalo, Sub-15 e Edu, Sub-19. Olha, saiu-me o Edu, que ainda não tinha o Edu, vou metê-lo na minha coleção. O Gonçalo, Sub-15. Também acho que ainda não tinha o Gonçalo. Ainda tem mais 2, não tem? São 5. Tenho o Gabriel do Sub-10. Deixa ver se tem mais 2. Tem mais 2, acho eu. Olha, o Rodrigo Martins do Sub-11. Ok. E depois tens equipa técnica do Sub-13. Ou seja, não acertei. Não acertaste, vais ter que continuar a comprar para me sacares então a tua previsão. Pode ser, fica combinado. Quando sair daqui, é a primeira coisa que eu vou fazer. É comprar uma saqueta de cromos. Exatamente. Está combinado. Estive a falar lá em baixo, obviamente, porque não podia vir para aqui sem estar preparado. E estive a perguntar o que é que eles queriam saber de ti. E um membro em específico perguntou-me quem é que é o teu elemento favorito do departamento médico. Isso é complicado responder-te a isso. Consegues fazer uma previsão de quem é que perguntou isso? O Pedro. Certinho. Já sabia que o Pedro ia dar essa resposta. Mas também, olha, só por causa disso, é ele que eu prefiro. Vais escolher exatamente, escolho o Pedro, sem sombra de dúvida. É porque pelo vosso passado juntos. Que ele também me falou disso. Ele disse-me para eu te perguntar se
o Aliados de Lordelo é a melhor escola de fisioterapeutas do país. Opa, contra factos não há argumentos. O que eu sei é que os fisioterapeutas que passaram por lá, por norma, são bons profissionais. Exatamente. Por isso, sendo eu e o Pedro 2 fisioterapeutas dos que já passaram por lá, podemos É uma dizer das que melhores escolas, pelo menos uma das melhores. Exatamente. Não é? Se calhar não podemos dizer logo que é a melhor, mas pelo menos uma das melhores. para início de carreira, se calhar, é um bom Exatamente, indicativo. para arrancar a carreira. Olha, já agora que estás a falar nisso, vou então pegar. Quais é que foram as tuas motivações para entrar nesta área? Foi muito um bocadinho de quando era mais novo, não era? Como jogava futebol, depois na altura tinha colegas de equipas que acabavam de ter um bocadinho de uma lesão ou outra, não é? Depois uma pessoa, sabes que o jogador, por norma, tem sempre uma boa relação com o departamento médico e acabas sempre às vezes um bocadinho por aparecer um ou outro, nem é por estar magoado ou estar lesionado, acaba a ser um bocadinho, entre aspas, rotina do próprio jogador, vai lá, quer falar um bocadinho, pronto. E na minha altura, quando eu jogava a bola, acabava por acontecer um bocadinho isso, depois ia sempre olhando, dependendo do tipo de lesão que cada um tinha, a maneira como eles faziam para o tratar, pronto, fui ganhando um bocadinho esse gosto por ver e pronto, sempre foi a minha principal escolha e acabei por acabar o secundário e depois, passado alguns anos, entrei na faculdade para tirar fisioterapia. E ia-te mesmo perguntar sobre os estudos que tiveste que seguir. Fisioterapia tiraste aonde? Tirei na CESP. Lá está, estás a ver onde é que o Pedro também tirou. Também tirou na CESP. Essa informação não tinha. Tenho amigos meus que estão a tirar precisamente fisioterapia na CESP. E que objetivos é que tens para o longo da tua carreira? Uma pessoa, não é? Visto quem jogou futebol, não é? Tem sempre aquela ilusão ou sonho de poder um dia chegar a uma equipa profissional, não é? E depois mesmo uma pessoa chegando a nível profissional, o que é que acabas por fazer? Imagina que, não é, passava para profissional aqui do Passos. Acabas depois de ter aquela ilusão de querer chegar, por exemplo, a uma equipa da Primeira Liga Espanhola, da Premier League, não é? Isso é sempre a ilusão, porque acabas por querer trabalhar nesta área e já que estás a trabalhar na área, queres ser dos melhores e queres trabalhar com os melhores. Então acaba um bocadinho por ser esse sonho, tu poderes um dia chegar lá em cima para poderes tu ser melhor e também poderes trabalhar com os melhores. Acho que isso aí é a melhor coisa que uma pessoa pode pensar. É uma ambição perfeitamente normal. Exatamente. Mas estavas a dizer que o jogador acaba por ter uma boa relação com o departamento médico, mas é uma relação que vai nos dois sentidos, não é? Vocês acabam por desenvolver relações muito boas com os jogadores. Sim, também. sim, depois acaba mesmo por ficar uma amizade, não acaba só por ser trabalho, é natural que, imagina, tens sempre um que te dás sempre melhor com o outro, não acaba por ser toda a gente, não quer dizer que alguém discrimina alguém, mas acabas por ter mais afinidade com um jogador do que outro e acabas por, ao longo do tempo, até passar a ter uma amizade e a manter essa amizade. E mesmo passado se calhar 10 ou 15 anos acabas por ter uma pessoa que te encontraste no futebol, apesar de um ser do departamento médico e outro ser jogador, acabam por irem jantar juntos ou acabam por depois ir aos casamentos. Pronto, acho que é um bocadinho, digamos, a seleção natural. Claro, porque acaba por ser, na questão das amizades, acaba por ser um bocado indiferente se é departamento médico ou jogador. Às vezes algumas pessoas dão-se muito bem, outras não se dão tão bem, é normal. Continuas a manter-te atualizado naquilo que são as mudanças no mundo da fisioterapia? Por exemplo, já não estás a estudar, não é? Não, continuo. Continuas a querer investigar para saber quais é que são as melhores approaches que podes ter em cada lesão? Claro que sim, imagina, na minha profissão, entre aspas, parar é morrer, ou seja, eu se quero saber mais tenho de investir, tenho de estudar. Acabei a fisioterapia, não é? Agora acabo por estar um bocadinho envolvido na parte da osteopatia e talvez quando acabe esta tire outra coisa, ou seja, acho que no nosso mundo temos de ser profissionais que queiram sempre saber o que é o melhor na atualidade, porque se calhar uma coisa que hoje é boa, dependendo de alguns estudos, daqui por 5 anos pode não ser a mais indicada. Ou seja, convém estar sempre dentro da atualidade e tirar sempre mais formações e mais e mais e mais. Pronto, depois também vai um bocadinho mais da ambição de cada pessoa. Eu acabo por ser uma pessoa que quer sempre saber mais, porque acho que o saber não ocupa espaço. Então é o que leva sempre a uma pessoa a andar a tirar formação em formação. Claro, e estás a falar muito bem, porque quanto melhor vocês estiverem informados, melhor conseguem desempenhar o vosso trabalho.
O único problema, e problema aqui se calhar não é bem um problema, é que enquanto departamento médico vocês não têm dias de folga. Sábados e domingos às vezes são até mais ocupados do que dias da semana. Como é que tu consegues fazer uma gestão entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional? Opá, às vezes é complicado por causa da mulher. Sabes como é que são as mulheres, não é? As mulheres gostam de ter um homem sempre à beira dela. Mas depois é tranquilo. Tipo, graças a Deus tenho uma pessoa que está comigo, tipo, que é compreensível e compreende e sabe que isto é o que eu gosto. E então, pronto, apesar de lhe gostar, não se opõe. Depois o que uma pessoa pode fazer é, de vez em quando, tentar gerir um bocadinho o horário a nível de semana, para poder tirar às vezes uma manhã ou uma tarde, que é para podermos pelo menos aproveitar um bocadinho. Ou se, por exemplo, se trabalharmos o sábado o dia todo no clube, se calhar ao domingo já não trabalhamos e acabamos um bocadinho por aproveitar aí mais o domingo. Se for ao contrário, fazemos um bocadinho por aproveitar ao sábado e já sabemos que no domingo temos de voltar outra vez ao trabalho. Agora, que é complicado mas foi a vida que nós escolhemos e é o que queremos. Se queremos isto, se é o nosso sonho, também temos de lutar e temos de ceder sempre em alguma coisa, não é? Não podemos ter sempre o lado bom dos dois mundos, mas pode ser que um dia dê frutos. Quem sabe, exatamente. E tu falaste agora de uma questão muito, muito importante e que era a última questão que eu tinha, que o Pedro trouxe. Eu acho que já consegues imaginar. Claro, claro. Se estiveste a falar da tua mulher, até que ponto é que te sentes pressionado a dar o nome? Essa pergunta foi de quem? Foi do Pedro? Pronto, não é? Por exemplo, a Inês, que é o nome da minha namorada, não é? Ela tem o sonho de casar. Mas também não posso dar resposta a isso, porque senão se ela vir isto, tipo, vai perder o fator surpresa, estás a entender? Por isso não te posso dar essa resposta. Imagina que eu te digo que vou fazer alguma coisa, quando é que vou fazer? Não posso. Basta ela ver isto, perde o encanto e perde a surpresa. Por isso acho que é uma resposta que vou ter de fugir um bocadinho. Estás a jogar à defensiva. Às vezes o melhor ataque é a defesa, por isso não te esqueças. É verdade. Voltando agora à parte profissional, deixando a tua vida pessoal um bocado de parte, há muitos e diferentes processos de reabilitação, diferentes formas de tratar as lesões, que tu já estiveste a explicar um bocadinho, mas que desafios é que costume encontrar ao longo deste processo? Lá está, podem ser os jogadores a querer apressar ou outros desafios que normalmente encontras. Sim, imagina... O que acontece? Nós, como departamento médico, nós também temos de fazer, digamos, uma recuperação o mais rápido possível, porque mesmo não sendo lesões graves, às vezes são lesões, por exemplo, tens o caso de uma entorse, não é? E sabes que às vezes, dependendo do jogo, dependendo do plano de cada treinador, às vezes um jogador pode ser mais preciso para um jogo do que para outro, e pode ser um caso de uma entorse que se calhar pode estar uma semana e resolvemos o assunto. Há casos de entorses mais graves que acaba por ser preciso às vezes 3, 4 semanas e às vezes é um bocadinho, digamos que, como é que eu tenho de explicar, é um bocadinho, digamos, uma missão quase impossível de nós, se calhar, entre aspas, de um tempo de recuperação de 4 semanas passar para 2, mas sendo difícil, dependendo às vezes do próprio jogador, dependendo da mentalidade do jogador, dependendo do querer dele, dependendo da tolerância à dor de cada próprio atleta. Não digo às vezes, se calhar, numa lesão de 4 semanas passarmos a 2, mas se calhar de 4 semanas passarmos a 3, e o jogador, não digo, porque isto acontece no futebol, às vezes não está a 100%, mas também jogando a não estar a 100%, nós também garantimos que isso acontece, mas que não haja algo com que faça que a lesão piore, ou seja, que é que por norma acontece? Se calhar arriscamos um bocadinho e se calhar na semana a seguir, em vez do jogador fazer a semana de treino a 100%, acaba um bocadinho por fazer se calhar a 80% ou a 70%, ou acabamos por tirar um bocadinho de um treino ou dois onde seja mais intenso, que é para podermos potencializar o mais rápido possível a recuperação do próprio atleta, para ajudar tanto a equipa como o treinador. Ia-te perguntar precisamente isso, mas tu acabaste de explicar, e muito bem, que é até que ponto é que é aceitável o jogador
jogar e suportar a dor para conseguir ajudar a equipa, mas tu acabaste de explicar isso perfeitamente, ou retirar um treino, ou de garantir que ele pode jogar porque não vai piorar a situação em que está e que consegue ter o rendimento. Sim, exatamente. Por exemplo, tu vês mesmo a nível profissional, não é? Não preciso estar a falar em nomes, nem em clubes, nem nada disso, mas uma pessoa não vê, não é? Porque o trabalho depois é feito dentro do próprio clube, mas de certeza absoluta tu vês jogadores, não é? Que de certeza que não devem treinar à semana e que se calhar ao fim de semana fazem os 90 minutos, mas isso tem de ser uma gestão muito bem feita por toda a gente para que o atleta consiga chegar ao dia de jogo e que consiga jogar e que a lesão que tem que não piore. Agora, que às vezes pode estar um bocadinho limitado. Pode. A nossa ideia não é tentar levar sempre a 100%, mas se formos a ver, às vezes tens muitos atletas que se tiver uma dor num dedo, não é? Tipo, não é uma coisa que o impeça e não vai estar a 100%. O que é que tu vais fazer? Vais dizer ao treinador que não pode contar com ele? Não, as coisas não são assim. Ou seja, dependendo do tipo de lesão, há lesões que dá para nós recuperarmos mais cedo um bocadinho, há outras lesões que mesmo que uma equipa técnica queira, ou mesmo um próprio jogador queira, tipo, não há hipótese. Tens, por exemplo, uma ruptura muscular, não é? O que é que acontece? Se tiveres uma ruptura muscular, dependendo da ruptura, pode andar ali numa altura de 4 semanas, dependendo de onde é a ruptura, se é no tendão, se é no músculo, pode ser mais tempo. O que é que acontece? Tu não vais pegar num jogador e ele, se não tiver dores com 2 semanas, tipo, vais metê-lo em campo. Ou seja, se isso acontecer, já sabes que há mais do que probabilidade dele, se calhar, passado 10 minutos ou 15, tipo, te levantar a mão e dizer, opá, não dá mais, e depois, em vez de parar 4 ou 5 semanas, se calhar está parado 1 mês e meio. Porquê? Porque depois uma reincidência demora sempre mais tempo do que propriamente a lesão, a primeira lesão, estás a entender? Pronto, é um bocadinho por aí, joga-se um bocadinho por estes dois lados. Acabamos um bocadinho por querer apressar, mas entre aspas apressamos no bom sentido da palavra. É em alguma lesão que sabemos que o jogador não vai piorar. Exatamente, mas para conseguirem fazer isto tem que haver uma colaboração de imensas pessoas, não só entre vocês, como equipas técnicas e tudo mais, mas queria saber como é que é principalmente a colaboração entre vocês, fisioterapeutas, enfermeiros, tudo mais. Isto tem de haver sempre, não é? Uma pessoa tem de falar, tem de comunicar. Por exemplo, vou-te dar um exemplo super simples. Nós, a maneira como definimos às vezes se os miúdos estão ok ou não para treinar é do seguinte modo: nós temos um grupo, por norma no grupo estão sempre 2 ou 3 elementos da equipa técnica, mandamos mensagem a dizer se os jogadores estão em dúvida, se não estão em dúvida, se treina toda a gente, se não treina, quando estão em dúvida, o porquê de estarem em dúvida, e depois no pré-treino, antes do treino, tipo, acabamos de ter um bocadinho sempre de atenção em irmos falar com algum elemento da equipa técnica e dizer, olha, atenção, este está adequado, se calhar hoje é melhor não treinar para no fim de semana estar a 100%, ou então, olha, se conta com ele e se ele é mesmo preciso para jogar e se quer que ele jogue os 90 minutos, se calhar em vez de ser um treino, se calhar já tem de estar 2 ou 3 treinos, ou mesmo uma semana inteira. Pronto, tem de ser assim um bocadinho uma comunicação entre nós todos. Agora, por exemplo, se for algo mais gripal, aí se calhar já é uma comunicação mais do enfermeiro com a equipa técnica, estás a entender? Sim, sim. Vai depender muito. Se for mais muscular, se calhar já é o fisioterapeuta que tem mais essa atenção, ou seja, cada um na sua área, e depois de cada um na sua área, tipo, unimos as áreas e depois também definimos o melhor para o atleta. E para o atleta e para o clube, para garantir que temos sempre gente pronta a enfrentar qualquer tipo de lesão ou de doença, como disseste. Mas no teu caso específico, lesões, queria-te perguntar quais é que são as mais comuns, principalmente no mundo do futebol. É muito entorse, muito à base do entorse, sim. Por causa de mudanças de direções e tudo Exatamente. mais, não é? Depois também aparece muito rupturas musculares, se bem que este ano até acho que foi feito um bom trabalho de prevenção e as rupturas não têm sido muitas. Temos tido, lá está, um baixo número de rupturas musculares e lá está, é o que tínhamos falado no início, ou seja, se calhar um bocadinho de trabalho de prevenção faz com que essas rupturas não apareçam, e mesmo as entorses também tem de haver um trabalho de prevenção, mas às vezes uma entorse pode ser por algo traumático, não é? Não quer dizer que seja o próprio jogador sozinho, às vezes pode levar uma pancada e isso pode levar também a uma entorse, ou seja, tem sempre aí os dois lados da moeda, mas por norma o que tem aparecido mais é entorses,
entorce e mesmo às vezes traumatismos, uma pancadazita ou outra, mas nada de muito grave. E como estavas a dizer, felizmente este ano o trabalho de prevenção deu para reduzir estas lesões Sim, principalmente nos últimos dois anos, temos reparado um bocadinho nisso, também temos apostado um bocadinho mais na prevenção e a nível muscular. Aqui lá está, entra muito a importância do trabalho individual e de perceber o que é que cada atleta precisa, porque uns precisam mais de umas coisas, outros precisam mais de outras. Exatamente. E depois mesmo o próprio atleta, sabes que tens atletas que têm mais compromisso, há outros que são, entre aspas, um bocadinho mais baldas, não é? Por isso é que de vez em quando levam uns puxõezitos de orelhas e depois não gostam de ser chamados à atenção. Ou seja, depois tem de haver um bocadinho esta gestão e mesmo eles próprios também têm de querer algo mais, porque se têm o sonho de um dia poder chegar lá em cima, que não pensem que são todos Ronaldos e Messis, porque não são, é raro. E mesmo, por exemplo, o Ronaldo, toda a gente fala do trabalho. Se temos um jogador que foi considerado 5 vezes o melhor do mundo e toda a gente lhe aponta que a principal qualidade dele é o trabalho, o que é que será se temos miúdos na formação se nem ao trabalho se dão, não é? Ou seja, acho que depende muito deles também, esse trabalho que é feito, porque nós podemos dar às vezes as ferramentas todas e depois eles não sabem aproveitar. Ou entra 100 e sai a 200 e depois, lá está, por norma se calhar até são mais esses que depois têm mais queixas ao longo da época desportiva do que se calhar alguém que trabalhe muito mais na prevenção. Exatamente, e vocês por acaso nisso fazem um excelente trabalho de apontar o dedo quando é preciso apontar, quer seja pelo lado positivo, quer seja pelo lado negativo. E tu já estiveste a falar também da questão da ruptura dos ligamentos no joelho, que é o cruzado anterior, certo? Sim. É a pior lesão que um atleta pode sofrer no futebol? Claro, se formos a ver em tempo, é das piores. Há mais uma ou outra, mas é das piores porque a nível de artigos científicos, não é? Fala-se que só a partir do... digamos, lá está, fala-se que pode a partir do 7º mês que já pode, mas depois tem outros estudos que falam que é melhor a partir do 9º, e se fores a ver, por exemplo, ainda agora um jogador do Real Madrid voltou com 7 meses, não é? Mas depois vês também equipas de Premier League, Primeira Liga Espanhola, se calhar já pegam noutros jogadores e se calhar já não voltam com 7, já voltam com 9, mas depois mesmo essa transição são precisos muitos exames, no caso isocinéticos, para ver o nível de força, estás a entender? Que depois, a nível de força, por exemplo, estamos a falar de isquio, quadríceps, tem de haver ali uma relação para o índice de lesão ser o menor possível. Pronto, lá está, mas estamos a falar que como são uma lesão muito longa, por norma isso é uma coisa que faz muita confusão ao jogador de futebol e podemos dizer por aí, pelo tempo de espera, que também é das piores. É, porque se formos a ver bem, quer sejam 7 meses no caso de uma boa recuperação, quer sejam 9, é praticamente o tempo de uma época desportiva. Exatamente. Como é que se faz, não só para tratar esta lesão, mas para prevenir que ela se repita? Lá está, isso depois vai muito do trabalho de reforço, muito reforço, depois era isso que eu te estava a dizer. Chega a um ponto que tens de fazer o isocinético, que é um exame que eles fazem para medir a força do quadríceps e do isquio, e tem de bater ali num intervalo, que isso aí ajuda. Depois tens de ver também se tens uma perna a nível de volume, se uma tem mais massa muscular do que outra, tu tens de meter no mesmo equilíbrio. Trabalho de mobilidade, flexão, extensão do joelho, porque depois tu acabas por ter fases, por exemplo, principalmente nos 2 primeiros meses, o importante na recuperação é termos principalmente a extensão do joelho. Se tivermos o ganho da extensão total do joelho nos primeiros 2 meses é o mais indicado, porque depois a flexão tu acabas por a ganhar ao longo do tempo. Eu vejo a coisa um bocadinho por aí. Se calhar há outros profissionais que acabam por ver de outra maneira, mas eu acabo por nos primeiros 2 meses dar um bocadinho mais foco à extensão do joelho, estás a entender? Tendo a extensão do joelho, a tua própria marcha já vai ser melhor. Porquê? Porque uma pessoa não pensa na marcha, mas tu tens um padrão de marcha que tu, para teres o padrão, digamos, correto, tens de ter a extensão do joelho. Se não tiveres a extensão do joelho, já vai gerar aí uma compensação e depois, não é? Tu não tendo a extensão do joelho já pode compensar a nível de pé, a nível de anca, e isso tudo pode levar um bocadinho a desequilíbrios
no próprio atleta que depois tens de modificar outra vez, ou seja... Esses desequilíbrios também podem ser a causa da repetição da lesão, não é? Sim, às vezes pode ser um bocadinho por aí, pela má recuperação, pelos desequilíbrios, mas depois também, por exemplo, tens casos que foi o que aconteceu, não é? Há jogadores que têm 3, há jogadores que têm 4 e que tu depois vais a ver e vês os padrões todos e diz assim, padrão de força, tudo direito, padrão de mobilidade, tudo direito. Ou seja, acabas por ter tudo direito e dizes assim, como é que isto aconteceu outra vez? Ou seja, também podemos ir às vezes um bocadinho pela parte genética, porque acabas por ver que se calhar há um padrão a nível familiar das pessoas que se calhar se tiveres por norma. Quando alguém joga a bola é porque tem sempre alguém na família que também jogou a bola. E se tu fores ver o que está para trás, acabas por se calhar também ter alguém da família que ou rasgou o cruzado, ou teve uma lesão mais grave nisto ou naquilo. Ou seja, acabas por, num jogador, ter os padrões todos dentro e a lesão pode tornar a acontecer, estás a entender? Ou também pode haver um descuido a nível da recuperação durante o tempo dos 9 meses, vamos falar nos 9 meses, por exemplo, sem querer uma queda, um deles durante a recuperação escorregar, estás a entender? Pode depois alterar ali alguma coisa mesmo a nível do ligamento. Porquê? Porque tu tens ali uma fase entre o 3º e o 4º mês, que é onde o ligamento está um bocadinho mais... tem mais, digamos, déficit e que está mais limitado, e tu nesse mês é um mês também que tens de ter um bocadinho mais de atenção. Se tens uma queda, se há um estiramento do cruzado pós-cirúrgico, estás a entender? Isso depois também te pode levar a que futuramente as coisas aconteçam outra vez. Eu acho que da parte do que tu fazes profissionalmente, te explicaste tudo e tudo muito bem. Queria só, antes de terminar, falar um pouco mais da tua vida pessoal, se puder ser. Pô, tranquilo, não há stress. Sou um livro aberto. És uma pessoa que gosta de viajar? Gosto. Queres-me falar de uma viagem em específico que fizeste à Turquia? É verdade. Mas aí já foi, pronto. Fui à Turquia principalmente muito por causa do implante capilar. Está em fase de, digamos que isto é um relevado, estás a ver o relevado dos séniores? Sim. Pronto, ele na altura tinha muitos buracos. e pronto, foi meter a semente, exatamente. Para voltares a ter o cabelo como tinhas na foto de perfil do teu WhatsApp. Boa, estás a ver? Já tens aí um ponto de partida e de comparação. Exatamente. Podemos até meter o side by side, como estás agora, e como vais ficar novamente. Pode ser, eu também te arranjo o pré-operatório, se for preciso. Olha, também era excelente. Também te arranjo isso. Mas aproveitaste com certeza também para fazer um bocado de turismo, não é? Sim, foste com a tua mulher? Não. Com a tua namorada? É mulher, é já mulher. Não estou casado, mas é mulher. Só falta mesmo assinar o papel. Exatamente. Não, fui 4 dias, ela não foi. Depois acabámos por decidir que ela não ia, pronto. Outras logísticas. Estive lá 4 dias, acabei por ter uma tarde um bocadinho para poder passear e deu para ver um bocadinho o mercado, 2 ou 3 mesquitas e deu para provar uma outra coisa de lá. Deu para conhecer um bocadinho a cultura, não é? Exatamente. Mas antes de terminar tenho que dizer que fiquei extremamente desapontado contigo. Porquê? Diz lá. Porquê? Então eu vim para aqui com uma ideia que tu me vinhas disparar meu querido, e tu não disseste meu querido uma única vez. Sabes que aqui uma pessoa tem de ter, tem de ter postura, exatamente. Mas fiquei desapontado. Pá, queres-te chamar meu querido, é isso? Claro, para ficar na câmara. Exatamente. Ó meu querido, podes fazer as perguntas que tu quiseres. Excelente, já estou melhor. Mas o Tomé tinha-me dito para... Eu falei-lhe desta ideia do meu querido, que eu queria ter feito uma contagem de quantas vezes tu dizias meu querido durante o vídeo. E tu vieste para aqui e comportaste de forma excelente, não disseste nenhuma vez. E o Tomé também me tinha dito outra, que é como te estou a dizer ou como te estou a dizer. Também dizes muito essa, não é? É capaz. Às vezes uma pessoa... Não reparas, sim, não é? Sai natural, não é? Às vezes quer explicar e encrava a cassete e pronto, e é capaz de usas repetir. o como te estou a dizer para rebobinar e voltar onde estavas. Exatamente. Mas fiquei desapontado contigo. Pá, também tinhas de puxar mais, tinhas de ir ao fundo do poço, exatamente. Para tu me dizeres... Mas ainda houve uma outra pergunta, aquela de eu me sentir... sentis a pressão. Essa aí foi boa. Tu aí foste muito à defensiva. Antes de terminar, queria-te só para deixares uma mensagem para os nossos adeptos e preferência para olhar para a câmara, se puder ser.
A mensagem que eu quero dar e passar aos adeptos do Paços é que continuem a apoiar. Ainda no outro dia, quando o clube fez 74 anos, vimos que a nível de formação houve adeptos que vieram apoiar, e acho que estamos principalmente numa fase onde é necessário o maior apoio possível, tanto a nível de formação como a nível de equipa principal. Acho que é muito bom termos não só aquele grupo, mas todos a rumar para um lado, a rumar para o sucesso do Paços. E digamos que se pudermos ser todos acho que é muito mais fácil, mesmo para os jogadores, sentirem que têm apoio, e se calhar nos momentos mais difíceis verem que têm alguém do nosso lado, e pode ser que isso nos dê digamos um up para que as coisas possam correr melhor, principalmente também a nível de formação. Acho que é muito importante. Não estou a dizer que a nível sénior não é importante, mas a nível de formação acho que é mesmo muito importante as pessoas aparecerem, as pessoas apoiarem as equipas da formação, porque pode sempre surgir jogadores que podem ter um grande contributo na equipa principal, e acho que como isto está, acho que é mais importante às vezes nós olharmos para os da casa e apoiar os da casa e torcer um bocadinho por eles, e eles verem que as pessoas estão presentes, para que podemos, digamos, levar o Paços tanto a nível de formação como a nível profissional sempre o mais longe possível. Neste caso, uma subida de divisão a nível da equipa principal, e a nível de formação, tipo, conseguimos manter todas as equipas da formação nos campeonatos nacionais, mesmo as equipas que estão na distrital, tipo, também manterem nas divisões onde estão, porque sempre que as equipas estiverem mais acima é sempre melhor para os próprios miúdos e mesmo para o próprio clube. Por isso, continuem, apareçam, e como apareceram naquele dia para dar os parabéns ao clube, espero que não apareçam só neste dia, mas em todos. Alberto, muito obrigado por teres tirado o tempo para vir aqui. Paciências, obrigado por tirarem o tempo para nos ouvir. Não se esqueçam, sigam o canal no YouTube, deixem o vosso gosto, comentem quem querem ver no próximo episódio, e vemo-nos no 4º episódio do Podcastor.